Galera, tranquilo, pessoal? Então, galera, hoje eu vou trazer para vocês aí o tema evolução. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Vamos lá, vamos adiantar logo, porque eu estava lendo antes de nós entrarmos ali nos slides, eu estava lendo sobre esse livro aqui, ó. Na verdade, é um livro que eu já tenho há um tempo, né? Eu peguei esse livro, já li esse livro uma vez, peguei novamente para fazer uma leitura. Comecei no domingo. O nome desse livro é Darwin e os Grandes Enigmas da Vida. Ele fala um pouquinho sobre a história de Darwin, né? O que é algo muito interessante dentro da teoria da evolução. Foi um grande nome, Charles Darwin, um inglês, né? E de cara eu já vou falar, nós vamos na aula de hoje falar sobre Jean Lamarck, né? Com o Lamarckismo, com a ideia dele, ou teoria de Lamarck. E vamos falar também de Charles Darwin, que elaborou o darwinismo, né? Ou teoria de Darwin. E vou deixar a teoria sintética, que seria a terceira ideia sobre evolução, para um outro vídeo, tá bom? Vamos nos focar hoje nas duas primeiras teorias. Olha só, pessoal, vocês podem observar aqui que vocês estão vendo aqui uma imagem que apenas está brincando sobre a evolução do homem. Obviamente, a gente vai ficando velho, vai ficando porquinho, né? É só brincadeirinha mesmo conosco. A grande discussão no século XVIII, pessoal, eu sei que esse tema é um tema que traz muita complicação para nós, porque a gente mexe com a fé dos outros, né? Inclusive com a minha. É um tema que a gente só. Vamos lá. Aqui a nossa ideia não é ficar discutindo o que está certo, o que está errado, nem entrar numa discussão religiosa versus ciência, nem nada disso. Mas a ideia aqui é te trazer conhecimento sobre o que diz a teoria da evolução. Até mesmo porque se você é contra, você tem que entender, você tem que saber o porquê, onde você pode criticar. Né? E aí cabe até uma ressalva, ó, se você quer criticar, pesquisa sobre os elos perdidos, pesquisa aí sobre um bioquímico que ele nega a teoria da evolução bioquimicamente, não de forma religiosa, mas há controvérsias. Então, assim, quiser aprofundar isso em termos de discussão, de quem está certo, quem está errado, pesquisa, aprofunda. Vale a pena, conhecimento é sempre bom a gente adquirir e ter, né? Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui, ele é trabalhar quais são as ideias, quem são esses caras que elaboraram essas ideias e quais são essas ideias, o que diz a teoria da evolução, tá? Então, no século XVIII, existia esse confronto do criacionismo, que é pautado pelo fixismo, onde as espécies foram criadas de forma fixa, né? Então, a baleia apareceu, golfinho, e golfinho apareceu, enfim. As espécies foram criadas por Deus de forma fixa, seria Gênesis 1, né? Deus criou e fez todas as coisas. Isso é o criacionismo, que é pautado pelo fixismo. Já o evolucionismo vem contrapor essa ideia, porque para o evolucionismo, os evolucionistas eles acreditam que as espécies não são fixas e que elas sofrem um processo de transformação, né, que a gente chama de evolução, embora esse termo bem lá atrás nem era muito utilizado, porque ele era utilizado para outra coisa. Esse livro aqui, inclusive, ele fala sobre isso. E aí, galera, as espécies na evolução sofrem mutações, sofrem alterações, sofrem transformações e vão se alterando e vão surgindo novas espécies. As espécies vão se adaptando aos diversos ambientes existentes neste planeta Terra, né? Então vamos seguir. Dois caras, como eu já falei, foram os principais, mas existem outros, tá bom? Foi Lamarck e Darwin também, foram esses dois carinhas. O Lamarck criou o Lamarckismo com as suas ideias, já já a gente vai tratar o primeiro, até porque ele é mais antigo que Darwin, você pode reparar aí pelas datas, né? Pelo período em que eles viveram, nasceram e morreram. E Darwin criou o darwinismo. Vamos avançar, vamos lá. O lamarquismo, gente, ele é pautado em dois pontos básicos, tá? Então são dois pontos básicos para o lamarquismo: lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que seria isso, pessoal? É direto. Essa primeira lei, então, é direto. Ó. Usou um órgão, o órgão desenvolveu. Não usou, ele atrofia. Se atrofiar, aí isso pode gerar uma nova espécie, pode gerar uma nova característica, e essa característica pode ser transformada para o outro indivíduo. Aí eu já vou me remeter aí à segunda lei dele, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, se eu uso, desenvolvo, não uso, atrofio, eu transmito tanto um quanto o outro, essa característica que eu desenvolvi ou atrofiei, para o meu descendente. Essa talvez seja a crítica feita a Lamarck, porque, embora a gente não pode chamar de burro, porque, na verdade, gente,
ele trabalhou com o conhecimento que ele tinha na época, tá? Então, por exemplo, nessa época aí, você não tinha conhecimento do que era o DNA, né? Então, você não pode exigir de Lamarck com o seu pensamento hoje, tá bom? Então, você tem que se colocar nesse período aí, nesse século, né? Porque senão não tem como você... É uma discussão que vai ser desumano, não tem como, tá bom? Então, a ideia dele era usou, desenvolveu, não usou, atrofiou, e o que você adquiriu ao longo da sua vida, seja uma coisa ou outra, seja pelo uso ou pelo desuso, você vai transmitir aos seus descendentes, tá? Vamos avançar aqui porque é importante. Uma das coisas principais no lamarquismo é a ideia de que o meio ambiente tem um papel direto na transformação das características dos seres vivos, tá bom? Então aqui, para Lamarck, o meio ambiente diretamente transforma o indivíduo, tá bom? Transforma a característica dele, tem ação direta na transformação. Esse exemplo da girafa que vocês estão vendo na imagem, aqui são momentos diferentes, tá? O primeiro momento e o último momento. Esse exemplo é clássico, você encontra em qualquer livro de ciências e biologia. O que ele diz, como Lamarck explica o surgimento das girafas de pescoço grande, melhor alongado, né? Ou melhor até, o desaparecimento das girafas com pescoço curto. Ele explica da seguinte forma: as girafas que tinham pescoço curto, elas foram alongando seu pescoço por uma questão de adaptação à alimentação. Elas foram alongando, aí o pouquinho que uma alongou, transmitia isso ao seu descendente. Aí depois essa outra, que já estava com o pescoço um pouquinho maior, foi novamente alongando para tentar se alimentar, porque a alimentação rasteira foi finalizando, foi acabando. Então eles tiveram que se adaptar ao longo de sua vida a elas, de forma que elas pudessem sobreviver. Com isso, chegou uma hora que as girafas de pescoço curto desapareceram. Essa é a explicação de Lamarck. O grande lance aqui que vocês precisam ficar atentos é na questão do meio ambiente, do papel do meio ambiente. Aqui o meio ambiente tem uma ação direta na transformação, tá? O meio ambiente transforma o pescoço dela, ou seja, a característica de desenvolver o pescoço teve uma ação direta. O meio ambiente teve uma ação direta nessa transformação, ok? Vamos avançar. Aqui nós temos um resumo que eu não vou trabalhar muito, depois eu volto. Posso até falar aqui nesse resumo, ó. Esse resumo aqui é interessante. Uso, desuso. Isso é o resumo do lamarquismo, tá? Uso, desuso. No uso, desenvolvimento dos órgãos. No desuso, atrofia dos órgãos. Tanto um quanto o outro promovem o quê? Modificações no organismo. Esses organismos são modificados, por sua vez, transferem essas modificações aos seus descendentes. Acabou de acontecer a evolução, tá? Então vamos avançar, vamos para o darwinismo. No darwinismo, gente, teoria elaborada por Darwin, que eu poderia, não vou me perder muito tempo aqui, mas depois pesquisa sobre a história de Darwin, é uma história até muito bacana, mas eu não vou perder meu tempo aqui, porque a gente precisa trabalhar algumas coisas interessantes. Não, a grande coisa que ele falou é a seleção natural. Então, todos os estudos, tudo que ele visualizou na viagem que ele fez durante 5 anos ao mundo, de navio, né, ao mundo, todas as ideias, através de tudo que ele pegou, ele elaborou a seleção natural. E o que diz a seleção natural, gente? Sobrevivência dos mais bem adaptados. Então ele observou que só sobreviviam naquelas regiões aqueles indivíduos que tinham as melhores características, as características mais bem adaptadas para a sobrevivência. Isso, resumindo, é a seleção natural e, resumindo, é a ideia de Darwin, tá? A ideia do darwinismo. Eu tenho 2 exemplos para dar sobre o darwinismo. A questão do meio ambiente ter o papel selecionador. Aqui o meio ambiente não tem ação direta na transformação do indivíduo. Aqui o papel do meio ambiente é de selecionar, tá bom? É de escolher os mais bem adaptados. E no caso da girafa, como foi explicado lá por Lamarck, aqui é diferente. Para Darwin, essas girafas de pescoço curto, elas não tinham como se alimentar, então elas não foram esticando o pescoço. Para Darwin, elas foram, na verdade, morrendo, porque se não tem alimento, não tem energia. Se não tem energia, não tem reprodução, não tem cópula, sexo. Se não tem reprodução, não tem descendente. Então elas foram sumindo, de geração em geração elas foram sumindo. E somente as girafas de pescoço longo, alongado, conseguiram sobreviver e, consequentemente, estão até hoje aí, tá? Então, para Darwin, o sumiço das girafas de pescoço curto, a explicação, o episódio é o mesmo, mas a explicação é diferente.
Para Darwin, o meio ambiente tem um papel selecionador. Fiquem atentos a isso daí, tá? Isso já caiu em vestibulares, no Enem. No Enem eu não me lembro assim se caiu, mas em vestibulares já, tá? É onde tinha que justamente trabalhar essa questão do meio ambiente, né? Como que o meio ambiente age na visão de Lamarck e na visão de Darwin. Basicamente é isso. Para Lamarck, o meio ambiente tem ação direta na transformação, transforma a característica do ser vivo. Para Darwin, ele não transforma, ele seleciona aquilo que já se tem. Ok? Vamos avançar. Esse outro exemplo de seleção natural aconteceu no período da Revolução Industrial na Inglaterra. O que aconteceu aqui? Ao lado esquerdo, você tem duas mariposas, uma com asas escuras e outra com asas claras. É isso que você está vendo aí? Se não está vendo, a ideia é essa mesma, camuflagem, se esconder. Obviamente, quem está mais bem adaptado aqui? A de asas claras ou escuras? As claras, né? Estão mais escondidas, estão camufladas, estão escondidinhas. Aí, o que acontece? Aqui, a quantidade maior de mariposas era justamente essas camufladas, as claras. E as escuras, infelizmente, eram predadas, né? Eram mortas pelos seus predadores. Já a direita, que representa posteriormente, os anos posteriores à Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial, muitas indústrias, eliminando as suas fuligens. Essas fuligens iam se colocando nos troncos, os troncos ficaram escuros, e aí, olha como inverteu. As mariposas de asas escuras, elas ficaram mais escondidas do que as claras agora ficaram mais aparentes. Aí, galera, a coisa se inverteu. As escuras começaram a aumentar em quantidade e as claras começaram a diminuir, né? Ou seja, um exemplo clássico que todo livro de biologia e ciências eles trazem também, que é essa questão da seleção natural, ok? E aí, teoria sintética da evolução, não vou tratar aqui, não vou falar aqui. Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui, vamos lá, atenção, vamos voltando. Estudem, fiquem atentos, porque mais para frente eu vou colocar, semana que vem eu vou deixar um vídeo só para teoria sintética da evolução, tá? Mas só uma palhinha, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo é justamente a teoria aceita hoje em dia, que pega a ideia de Darwin e associa a ideia de Darwin, que basicamente é a seleção natural, como vimos, aos conhecimentos atuais da biologia, tá? Mutação, recombinação gênica, coisas que outrora, lá para trás, lá na época de Darwin, de Lamarck, não se tinha. Hoje se tem, então eles pegaram essa ideia principal de Darwin, que é o grande nome dentro da evolução, e associaram essas ideias novas, tá bom? Fiquem atentos. E vou trazer também algumas questões, pelo menos duas aí, questões relacionadas à evolução, tá? Um grande abraço e fui! Valeu, galera. Um abraço.